um profeta. Já faziam 500 anos que Zacarias, não o pai de João, o esposo de Isabel, mas o filho de Bacaria, havia recebido em 8 visões proféticas a informação de que chegaria uma época em que Israel se colocaria acima das outras nações, por ser o povo que havia acolhido a proposta de Deus e difundir a mensagem, a ideia de um Deus único. Mas isso já passavam 500 anos e havia uma espécie de desânimo, de desalento com esse povo que estava acostumado a receber essas poderosas antenas proféticas, antenas psíquicas, no dizer de Newton Boechat. Um povo acostumado às previsões, à interferência direta, ostensiva de Deus em sua história. E 5 séculos sem um sinal, sem um prenúncio, sem um profeta. E vamos então ver o salmista lamentando e dizendo: Senhor, onde estão as vossas misericórdias? Por acaso esquecestes as promessas que fizestes a Davi? Esse grande silêncio, Senhor, ou seja, a ausência de sinais. Os nossos inimigos nola atiram ao rosto. E lá na frente vai completar: já não há profetas, e dentre nós ninguém sabe até quando. Esse povo estava destruído, porque segundo eles, o dilúvio, a abertura do mar por Moisés, todos os grandes acontecimentos de sua história se deu pela intervenção direta e ostensiva de Deus, diante de anúncios e prenúncios. E agora, transcorridos 500 anos, havia um silêncio dos céus. Já não há profetas, Senhor, e dentre nós ninguém sabe até quando. Eu creio, meus queridos, e é o que eu me proponho hoje defender aqui junto aos senhores e senhoras, de que esse lamento do Salmo 75, já não há profetas, e dentre nós ninguém sabe até quando, se adequa e se encaixa perfeitamente na boca de nós espíritas, e isso desde junho de 2002. Era um domingo especial, uma manhã de domingo. Eu estava em Porto Alegre, na iminência de sair da casa em que eu estava para fazer uma palestra na federação, e naquele dia jogava o Brasil contra a Itália, naquela época em que o futebol fazia bem assistir ainda, e havia uma empolgação nacional, uma alegria, uma efusão,
E foi neste ano que o nosso antigo futebol conquistou o pentacampeonato. O jogo estava acontecendo e eu também, como bom brasileiro, expectante com relação ao final, torcendo para que o dono da casa tivesse a manifestação de dizer: não, sabe de uma coisa? Não vamos fazer a palestra não, ninguém vai mesmo. Mas ele não falou isso. Chegou a hora da palestra, ele teve coragem de deixar o jogo e me tirar do jogo, e fomos para a palestra. Eu acho que nessas horas, meus queridos, que a gente se sente um pouquinho missionário. A gente sente um prurito, uma coceirinha de missionário. Chegamos na federação, havia 4 anormais, 4 gente estranha, alienígenas. Precisou o jogo acabar para chegar as pessoas para a palestra. Era um dia de grande alegria nacional e de grande tristeza para nós, porque naquela manhã também desencarnava em Uberaba, contra gosto a sua vontade de estar internado, porque segundo ele queria morrer em casa, desencarnava o nosso Chico, o nosso Francisco Cândido Xavier. E desde esse dia, desde junho de 2002, nós repetimos com o salmista: Senhor, já não há profetas, e dentre nós não sabemos até quando. Isso talvez explique, meus amigos, a corrida frenética e quase inexplicável, ou injustificável, melhor dizendo, dos nossos irmãos que até hoje vão a Uberaba e a outras localidades, na expectativa de ouvir uma mensagem do além, por outros médiuns, por outros intermediários, mas que não se equivalem a essa grande, imensa antena psíquica que foi Francisco Cândido Xavier. Um sentimento de abandono, um sentimento de ausência, um sentimento de perda, de perdidos, se apossou de nós, porque desde então, no que se refere à mediunidade reveladora, o que é um médium psicógrafo ou médium, ao geral, revelador? É aquele que antecipa verdades. É aquele que diante da floresta fechada vai a golpes de machado, abrindo-a sozinho, enfrentando as intempéries de uma floresta, porque ninguém lhe deu informações a respeito daquilo. Ele vai sozinho, com seus guias, com as suas inseguranças, com a sua fé em Cristo, e vai antecipando coisas que ninguém até então trouxe para nós. Esse é o médium psicógrafo revelador. Ele não conta com anteparo de revelações anteriores. Ele não conta com uma base anterior. Ele desbrava. Ele abre na floresta uma clareira. E ali então faz o asfalto. E aí sim, depois, os outros carros podem usar a estrada aberta por ele. Quantas noites deve ter o Chico duvidado das suas faculdades? Me lembro que o Valdo Vieira, quando recebia Cristo Espera por Ti, um romance que tem o maior e melhor estudo até hoje realizado no mundo,
não se refere à pesquisa arqueológica e histórica de uma obra mediúnica feita pelo Osmar Ramos Filho, da cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro. Quando o espírito de Honoré de Balzac se utilizava das mãos de Valdo Vieira, aquela época em que ele estava sintonizado conosco, e um médium ali nas barbas do Chico Xavier ainda sentia a insegurança de trazer para o papel descrição de um castelo na França que ele jamais vira, precisando que o Jacques Aboab, um amigo do Rio de Janeiro, em visita a Uberaba, lhe confirmasse que o castelo lá existia e que era de fato como Balzac estava descrevendo a partir dele. Então esse médium revelador, esse que antecipa conceitos em que os outros vão repetir, talvez ampliar, mas esse médium revelador, queridos, nós temos de aceitar o fato de que nós estamos em falta desde 30 de junho de 2002. Curiosa e frustrantemente, a doutrina espírita é a ciência do mundo que melhor conhece o mecanismo mediúnico. Não há obra que se equivala nesta área ao livro dos médiuns. Nós somos aqueles, então, os doutores na matéria, mas que não lhes deu a vida, a condição, a competência de criar médiuns. O médium não se cria na casa espírita. O médium não desenvolve a sua faculdade na casa espírita, ele a educa. O médium é algo que a vida traz, dentro do espiritismo, fora. A vida decide fazer nascer ali, acolá, e manda, segundo o que ela quer, segundo o que ela deseja, segundo os seus planos. Nós não conhecemos os mecanismos que fazem a pessoa desenvolver a mediunidade. Portanto, nós não sabemos produzir um médium. Quando ele vai à reunião mediúnica, é porque ele já traz o dom, ele já traz a faculdade, e aí ele vai aprender a manejar essa ferramenta, mas a ferramenta já vem com ele. Nós não conhecemos, não tomamos conhecimento de como isso acontece. Quais são as manifestações, quais são as experiências? Porque alguém passa que faz com que ela desenvolva essa capacidade de captar uma dimensão extra, de uma dimensão invisível, adquirir um sentido, um sexto sentido, um sentido extra para captar o invisível. Isso não está nas nossas mãos. E ao que parece, o desconhecimento desse mecanismo é uma providência do plano astral. É o plano superior que talvez tenha percebido em nós a imaturidade, a incompetência para lidarmos com esse conhecimento. Parece, meus amigos, que o mundo maior não confia na nossa maturidade espiritual para deixar nas nossas mãos a capacidade que nós temos de produzir uma bomba atômica, de produzir uma vacina. Com relação à mediunidade, eles disseram, não, esse conhecimento eu não dou ainda.
Esse mecanismo eu não revelo ainda, porque vocês, ao que parece, não têm maturidade para se envolver com essas coisas. E nós até que conseguimos entender os motivos dessa desconfiança. Até que conseguimos justificar essa não revelação. Porque às vezes, em que a mediunidade esteve ao nosso lado, conosco, não foram poucas as ocasiões em que pretendemos usar dela para objetivos ruins, menos nobres. Quem lê as experiências psíquicas atrás da cortina de ferro da Sheila Ostrander e do Lynn Schroeder vai ver o desenvolvimento, a busca da União Soviética, a antiga Rússia, querendo desenvolver a mediunidade para fins de guerra, de sabotagem, de espionagem, no chamado período da Guerra Fria. Enquanto os Estados Unidos desenvolvia tecnologia, os russos admiravam as faculdades psicocinéticas de Nélia Mikhailovna, de Wolf Messing e Stalin. Conseguiu ver nessa coisa estranha uma força capaz de derrotar a tecnologia, a soberania americana. Uma noite estava o Wolf Messing no hotel, quando dois parrudos camaradas colocam um capuz e ele é tirado do hotel sem saber para onde estava indo, anda um pouco de carro até chegar à figura, à presença de Joseph Stalin. O grande ditador russo queria saber se ele tinha realmente aquelas faculdades estranhas e deu-lhe uma prova. Ele deveria ir no dia seguinte no Grossbank, um banco de Moscou, e de lá tirar 100 mil rublos numa conta que ele não tinha. No dia seguinte, Messing chega junto a um caixa, um senhor de meia idade, arranca um pedaço de papel do caderno e entrega ao caixa, ao mesmo tempo que comandava a mente dele a lhe entregar 100 mil rublos. O moço olha o papel, se dirige ao cofre, traz de lá uma quantia vultosa, coloca em cima do balcão, Messing sai com a maleta. Lá fora os dois capangas de Stalin contam o dinheiro, 100 mil rublos. E ele então volta para devolver, era só uma prova. E quando tira o encanto junto ao homem, esse homem vê aquele dinheiro em cima do balcão sendo devolvido, olha o papel em branco e cai desmaiado, porque havia tirado do cofre aquela quantia para um sujeito estranho que ele nunca tinha visto. A Nélia Mikhailovna, que tinha faculdade de psicocinesia ou telecinesia, de mover objetos à distância. Os russos viram nisso a possibilidade dela mentalizar e poder desligar um relé, uma chave, um botão, acionar um míssil à distância. Parece fantasia, queridos, creio, mas está registrado em vários livros. Essa busca do homem em se aproveitar de uma faculdade psi nobre para fins belicosos, armamentistas, de espionagem.
Então o mundo espiritual não nos considera adultos, não nos vê suficientemente capazes para conhecer essas coisas. Então nós ficamos à mercê deles. São eles que fazem nascer aqui, ali, acolá, alhures. Essas criaturas, possuidoras dessas faculdades, e nós as aceitamos, nós as educamos, nós as evangelizamos. Mas eles trazem o dom, eles trazem a faculdade. Não temos, queridos, por mais que desejássemos, a capacidade de produzir mediunidade. Ela já tem de existir no sujeito e ele então ser encaminhado a um treinamento. Mas o dom, a faculdade, já vem com ele. Nós não temos essa condição ainda. E ao que parece, vamos ficar um bom tempo lamentando. Porque não temos maturidade, adultícia para trabalhar com essas coisas. Em 1901, o grande psiquista Bolzano, Ernesto Bolzano, estava fazendo uma experiência com a médium italiana Eusébia Palladino, um ciclo experimental Minerva em Gênova, na Itália. E então, o espírito de John King, por voz direta, para quem não sabe o que é voz direta, o espírito materializa a voz, como se fosse a minha aqui, sem rouquidão. Ele fala através de um cone de cartolina, o cone é físico geralmente, e ele então irradia a voz e todos conseguem ouvir. John King, através de Eusébia Palladino, dizia que fizessem preces e orações, que ele traria um presente, faria um fenômeno extraordinário naquela noite para eles. Então a luz foi apagada, Eusébia Palladino cai em transe, e o espírito de John King traz um objeto e o faz cair do teto e no meio da mesa. A luz apagada, ninguém sabia o que era. Quando o dirigente, doutor Avelino, acende a luz, vê sobre a mesa um pão, massa soda ou pasta soda, um pão de 5 bicos, um pão tradicional italiano, que poderia ali na mesa, diante de todos, ser visto por todos os presentes. O pão era físico. E ali todos espantados, porque o pão apareceu do nada, a partir daquele barulho feito por John King. E como vocês sabem, espírita adora numa reuniãozinha comer alguma coisinha. Então perguntaram: John, então esse pão pode ser comido? A gente pode dividir esse pão aqui? Não tinha nada melhor, é um pão para vários. Sim, pode sim comer o pão. Claro que podem comer o pão. O pão é físico, o pão é verdadeiro. Eu tirei de uma padaria lá no início da rua. Mas para que vocês possam comer o pão, alguém tem de pagar por esse pão. Então o doutor Avelino tira uma moeda, 2 moedinhas do bolso, coloca na palma da mão e o espírito desmaterializa e rematerializa dentro do caixa da padaria. Meus queridos, se não houvesse essa regulação, se não houvesse esse impedimento, essa lei, o espírito, na pior das hipóteses, seria um ladrão. Quem já vive com tanto, imagina o espírito também roubando. Qual o estoque ia bater? Imagina o sujeito numa fábrica e dizer: olha, já levantei tudo, todas as saídas. Aí o outro perguntar: tem algum médium na região? Porque bastaria o espírito querer, o médium desejar, e ele tiraria um pão, dólares, euro, real não, só essas moedas boas. Porque bastaria. Imaginemos o garoto, o neto, que ganha bem,
Mas lá pelo 24º, 25º dia, já não tem nada do seu salário. Aí quem é que vai ajudar ele? A avó, que ganha aposentadoria e tem sempre dinheiro. Não é assim? Aí como ela era médium, de efeitos físicos, ele está sem dinheiro, a avó está também sem dinheiro. Ela disse, vovó, faz um daqueles negócios aí, ó, e tira um qualquer para mim. Bastaria a avó mentalizar, porque avó é boba, toda avó é boba, desculpe aqui os presentes. E ela então mentalizaria e tiraria lá do Banco Central americano a quantia que o garoto precisava para completar o mês. Veja que existe uma lei reguladora. Não é assim vocês comerem um pão de graça. Eu não sou um espírito ladrão. Eu não vou fazer isso. Então vemos que existe uma lei que estabelece as incursões do plano espiritual aqui, mas ele não fica ao nosso dispor. O mundo maior não fica à nossa disposição para a gente fazer o que a gente quiser. Existe uma limitação, existe um controle, existe uma gerência desse processo. E nós então temos de saber lidar com isso. O mundo nosso, meus irmãos, por mais que isso nos constranja, por mais que isso seja algo que nós não gostaríamos, o mundo nosso, ele é regido e funciona com os nossos 5 sentidos. Ninguém precisa para decidir uma profissão, saber se vai ou não vai casar com Beltrano ou Cicrano, os espíritos. Imagine se todas as ações nossas dependessem deles. Ora, o mundo pararia. Porque sempre para fazer alguma coisa precisamos dos médiuns. Quando o mundo espiritual decide se manifestar, o faz rapidamente, só para dizer que existe. Estamos aqui. Eu posso até intuir, eu posso até dar uma ideia, mas o desenvolvimento é de vocês, segundo a questão 501 do Livro dos Espíritos. Por que os espíritos, pergunta Kardec, não agem ostensivamente, não fazem de maneira aberta, clara, os fenômenos? E as entidades dizem, para não tirar a autonomia de vocês. Então eles vêm e de alguma forma manipulam, fazem, mas não dão as caras, para deixar a iniciativa nas nossas mãos, na nossa decisão. Eles se manifestam, vêm aos poucos, mas não ficam à nossa disposição. Um amigo meu estava com uma questão de aposentar ou não uma empregada. Era uma senhora já idosa, já tinha uma história de trabalho na casa deles, mas começava a dar trabalho. Uma senhora confusa, já brigava com os outros empregados, criava algumas situações ruins. E eles ficaram na dúvida, aposenta ou não essa senhora? Ela já tem idade para aposentar, ela já pode aposentar, mas pensaram consigo, mas será que não é falta de caridade? Depois desses 30 anos dela aqui conosco, agora a gente aposentar porque ela começou a dar problema? Não será que a gente agora tem de aguentar e levar até onde pode? Dúvidas naturais de corações bons. Será que a gente aposenta ou deixa ela ficar aqui um pouco mais de tempo conosco? Era a época de ir visitar o Chico, em Uberaba. Quando o carro desse nosso amigo chega e o Chico está fazendo um atendimento, ele para o carro lá longe e sai do carro só para acenar para o Chico, dizendo, ó, chegamos na cidade, estamos aqui. Então ele chega, para o carro, sai do carro e diz, ô Chico, aposenta! Quem não gostaria de um negócio desse? Qualquer um de nós.
ele nem chegou a falar do problema. Talvez não estivesse nem pensando no problema. Os protetores se comunicaram entre si e aquele médico de sintonia aposenta, pronto, está decidido. Bom que seria, queridos, que nós tivéssemos um negócio assim, mas não temos. E temos de quebrar a cabeça para decidir fazer o melhor e pedir as boas sintonias, as boas ideias. Vamos criar uma situação. Vamos imaginar que nós estamos numa estrada à noite, indo para Ipiguá. E não sabemos como chegar. O Valdir orientou o caminho, deu a ideia, mas não se lembrou de que em determinado momento da estrada há uma bifurcação. Ele não se lembrou, não falou. Então nós vamos pela estrada, a indicação, quando chegamos na bifurcação, QD, para a direita ou para a esquerda? Aí a gente vê uma placa, a gente acende o farol, vê uma placa dizendo Ipiguá. É o aposenta do Chico. Tem a placa, não tem dúvida nenhuma. Vamos aqui para a direita. Esse é o melhor que gostaríamos. Mas vamos imaginar que uns garotos safados lá de Ipiguá, querendo fazer uma troça com o pessoal, tirou a placa que estava na direita e colocou na esquerda. A gente chega, pode Ipiguá, à esquerda, e quebra a cara. Eu pergunto a vocês, o que nós escolheríamos? Uma placa em lugar errado ou placa nenhuma? Uma placa nenhuma. Porque a placa nenhuma me obriga a perguntar a alguém, olhar no mapa, ligar o Waze, fazer o diabo. Eu não vou confiar numa placa, porque a placa não existe. É melhor ficar sem placa do que uma placa colocada em lugar errado. E a nossa criancice espiritual ainda não se atentou para isso. E nós vamos através das placas que estão por aí, sabe Deus colocadas aonde? Não é isso que a doutrina pede de nós. Se nós temos maturidade, se nós temos ciência espírita, nós já deveríamos ser grandinhos e entender que o mundo espiritual não está ao nosso dispor. Se as mães, várias dezenas de mães, se comunicaram pelo Chico para os seus filhos, dizendo que estão vivas, por que eu tenho de ouvir a minha mãe? Dentro de uma mensagem mal recebida, cheia de erros, cheia de falhas e cheia de desconfianças. É preferível ficar com aquela mensagem daquelas mães, vindas através de um médium idôneo, em que eu chego à conclusão de que se as mães dos meus amigos, daqueles moços, não morreram, não vai ser a minha que vai morrer. Por uma questão de dedução. Eu não preciso ficar recebendo mensagem do meu filho, da minha tia, da minha avó. Porque dezenas, quiçá centenas de filhos e vós já disseram que sobreviveram. Eu tenho de incorporar isso, me aquietar, lamentar como um salmista, mas permanecer dentro daquilo que há de melhor. Nós não temos sabido conduzir essas coisas. E basta dizer que alguém está recebendo um espírito para a gente ir e às vezes encontra placas colocadas em lugares errados. Confesso que gostaríamos de sempre ter uma placa certa.
alguém que pudesse orientar corretamente, mas a vida maior parece que não tem essa ideia. Segundo a questão 802, Kardec pergunta assim aos espíritos: por que é que, sendo o espiritismo a função, a missão de implantar uma nova mentalidade no planeta, por que é que os espíritos não se manifestam em todas as direções, por todos os médiuns, levando aqueles que não creem a acreditar neles? Excelente pergunta do codificador. É a pergunta que nós gostaríamos de fazer. Por que eles não fazem isso? Por que aparece aqui, aparece ali, aparece acolá? Por que não fazem isso de maneira geral? E as entidades dizem assim: desejarias milagres? E esses Deus vos dá constantemente, mas não conseguis ver. Afinal, aliás, Deus não quer que chegais à verdade por esses meios, e sim pela razão. Questão 802 do Livro dos Espíritos. Então é por essas ilações dedutivas que nós vamos construindo o nosso entendimento e vendo a mediunidade dentro de um patamar sério de correção, de idoneidade. É hora de crescermos, queridos. Temos tantas coisas bonitas nessa área. Por que manhosa e crianciçamente nós procuramos sempre as comunicações, algumas distorcidas, equivocadas, visivelmente distorcidas, descaracterizadas? Eu tive amizade com o Newton Boechat, amigo desta casa, amigo do Romeu, uma amizade de 10 anos. Através do Newton eu vi fenômenos extraordinários. O movimento espírita não conhece essa faceta do Boechat. Alguns, embora tenhamos publicado 3 livros dele nessa área, mas não conhecem. E hoje, passados mais de 20 anos, eu me dou conta do privilégio que eu tive de ter contato com esse sujeito durante 10 anos e ser testemunha de fenômenos extraordinários. Eu conheci o Newton de poucos meses, talvez poucas semanas. E uns amigos, a Stella Trindade e o Júlio Trindade, já desencarnados. Pais da Maria Alice ainda viva, moradores do Rio de Janeiro, na Tijuca, convidou o Boechat para passar um final de semana em Piratininga, uma região de praia de Niterói, e nós moramos em Niterói. Ele lembrou-se disso e perguntou ao casal se podia me levar. Eu conheci o Newton de pouco. E assim, combinado, eu esperei lá num ponto em Niterói, o carro do casal passou, apanhou a mim, já vinha com o Newton, e fomos para a região oceânica das praias oceânicas de Niterói, Piratininga. Era uma casa bonita, uma casa vasta, a parte de serviço embaixo e os quartos em cima. A dona Estela disse: olha, o quarto de vocês está lá em cima. É um quarto com 2 camas de solteiro e vocês se alojem lá que eu vou providenciar o nosso almoço. Era sábado de manhã. Eu cheguei no quarto, eu tinha, meus queridos, 18 anos. 18 anos. Não parece, mas já tive 18 anos. Então, cheguei, abri a porta do quarto, o quarto não tinha janela, era um varandão, era outra porta que abria para uma varanda. Então, quando eu entrei no quarto, passei, joguei minha mochila numa cama, fui em direção à porta, abri a porta, tinha uma varanda. E essa varanda dava para o mar, para o oceano, para o mar de Piratininga. E naquele momento eu me emocionei. O Newton ficou deitado na cama dele, vendo o meu assanhamento lá para frente. Eu me emocionei, porque vi no oceano, vi como se o mar
estivesse encostando no céu. Não é essa a impressão que a gente tem? Quando a gente olha lá no fundo, parece que o céu desceu ou o mar subiu, se encontraram. Eu me lembrei dos versos de Castro Alves, de Navio Negreiros. Sempre gostei de decorar poesia. Então eu disse ali, pensando, eu olhei aquilo e disse: ali se estreitam dois infinitos. Qual dos dois é o céu? Qual dos dois é o mar? Pensei isso com emoção. Eu conheci o Nildo de pouco. Lá atrás de mim, da cama dele, ele grita: Castro Alves! Me assustei. Não tinha falado nada. Eu virei para ele e disse: mas como é que você sabe? Eu vi. Você falou com emoção e em cima da sua cabeça o verso brilhou e eu vi. É Castro Alves esses versos. Assim, pronto. Agora como é que eu vou ficar perto desse homem? Queria um problema. Meu Deus do céu, isso não vai prestar. Imagina, já aconteceu com vocês? Não deve ser só comigo. Quando vem aqui uns pensamentos que a gente não gosta, não é assim? A gente, a gente balança a cabeça pensando que ele vai cair. A ideia eu acho que é essa, ele balança a cabeça, não. Imagina eu ficar assim, um mal maluco, não, isso não. Graças a Deus que ficou naquele dia, só ali. Imagina, meus queridos, se as pessoas têm essas funções, me permitam brincar, o que seria dos natais em família? Dia de mãe, dia de sogra, não ia prestar. O mundo espiritual faz incursões momentâneas, fugidias, falam que são, que existem, mas se afastam, porque entregam a nós a obrigação e a responsabilidade de conduzir a nossa vida. É frustrante, talvez, mas é assim que eles desejam. O item 347 do livro dos médiuns, é revelador. Kardec diz assim: os grupos que não dispõem de médiuns poderão se sentir limitados, porque não possuem os médiuns à sua disposição. Sim, para as reuniões experimentais de verificação, essas não podem acontecer sem a presença dos médiuns. Mas equivocado estará o grupo pensando que não poderá realizar mais nada na ausência de médiuns. Se insistirem, verão que os trabalhos são tantos, as possibilidades de realização além da área mediúnica são tão vastas, que ele vai entender o silêncio do mundo espiritual. Completa o codificador. Aliás, é providência dos próprios espíritos de vez em quando se afastarem, deixando o grupo sem esses instrumentos, para fazê-los introjetar e conhecer aquilo que eles já trouxeram. Então os próprios espíritos que já deram muito, eles dizem: deixa agora eles cuidarem disso. Eu sei, meus queridos, que eu vou acertar aqui. Eu tenho certeza que eu vou acertar, mas mesmo assim eu vou perguntar: quem aqui no salão já leu os 404 livros psicografados pelo Chico? Levanta a mão. Eu sabia que eu ia acertar. Ninguém. E ainda queremos livros novos, médiuns novos, romances novos, capas novas. Deixamos o certo pela novidade. Deixamos as páginas mais lindas, mais significativas,
para buscar o insólito, o duvidoso, o frágil. Já nos demos conta, meus irmãos, do quanto sofremos quando não lemos num idioma estrangeiro. Eu que estou fazendo pesquisa de Paulo, já pedi a Deus reencarnar na Alemanha, na próxima. Porque tudo que há de melhor de Paulo está em idioma alemão, onde eu só sei falar Dank. É uma limitação. Eu fico lamentando, esperando que um tradutor de bom coração traga esse livro para o português. Vocês já imaginaram que nós temos a obra de Emmanuel versada no nosso idioma? Não precisamos de ninguém para traduzir. Quem aprendeu a ler, absorve aquilo com facilidade. Os gringos é que tem problema. Até hoje não conseguiram traduzir direito Paulo Estevão, nem há 2000 anos. Porque o perfume, a essência do romance, os tradutores que até hoje tentaram, não conseguiram passar para a língua de Shakespeare. Nós temos em português, nós temos aqui e queremos novidades. A vida está esperando que nós atinjamos um nível de maturidade. E durante algum tempo, meus amigos, nos deixarão órfãos de médiuns reveladores, esperando que nós amadureçamos para e entendamos, nos acerquemos do que já está aí, para quem sabe depois vir alguma coisa do gênero. A mediunidade límpida, idônea, séria, deslumbra. Nós todos estamos aqui, sabemos que o Espírito existe, sabemos que as comunicações acontecem, tudo em teoria. Mas quando surge um médium aqui e fala o nome de um desencarnado, a gente se espanta. Porque o fenômeno verdadeiro, ele deslumbra, ele impressiona. Fiquemos com esses registros verdadeiros, corretos, e paremos de tolamente procurar alternativas frágeis. A mediunidade veio como um dom da vida. O que esses espíritos quiseram fazer em nós é criar a certeza de que são imortais, eles e nós. Por isso é que eles mandam esses missionários. Por isso é que eles mandam, à semelhança do Israel antigo, antenas como Chico Xavier, para dar a nós a certeza de que nós sobrevivemos à morte física. É hora, então, de entender isso e fazer disso um paradigma para conduzir a nossa existência. Eu ia fazer, ver a palestra de 3h15, mas a voz já vai cansando, então já vou finalizando. Mas ainda contando a vocês um caso narrado a mim, pelo meu amigo, a quem eu pedi permissão para narrar o fato, Luiz Carlos de Carvalho, de Volta Redonda, que viu, assistiu esse fenômeno. Ele já ia costumeiramente assistir às materializações realizadas pelo médium Antônio. Daqui a pouco me lembro o nome da cidade. E ele então saía aos sábados de Volta Redonda e ia para Caratinga, em Minas Gerais, assistir às materializações de vários espíritos, principalmente um médico alemão, que não é esse que vocês estão pensando,
está chamado Dr. Joseph Gleber. Era um médium alemão que se materializava pelo Antônio e fazia cirurgias a partir da ectoplasmia. O Luiz ia lá de vez em quando, e eis que vem a notícia de que em tal dia o Chico Xavier, por recomendação de Bezerra de Menezes, faria uma intervenção lá naquele centro. O Chico já havia sido cirurgiado, parece-me que do rim ou da bexiga, uma coisa assim, mas ficou um resíduo qualquer. Ele já havia operado em médicos encarnados. Às vezes a gente abre mão, conhece o currículo do médium, ele tem um histórico de bom cirurgião, a gente vai lá para um matadouro, porque o médium não é médico, é até parecido. Então o Chico já havia feito a cirurgia humana com cirurgião de carne e osso. Mas ficou um detalhe que, segundo Bezerra, o Antônio daria conta. Era um acontecimento. Um dia em que o Chico seria cirurgiado, seria uma noite especial, e alguns foram convidados, entre eles o Luiz Carlos de Carvalho. Pegou a Fernanda, a esposa, rumou para Caratinga para assistir à reunião. Foi uma reunião belíssima. Imaginem vocês que eles ouviram André Luiz falar. Bezerra de Menezes se materializou. E o espírito de Bezerra era tão luminoso que o ambiente escuro, quando ele se materializou, acendeu o ambiente como se fosse uma lâmpada humana de neon. Ele viu tudo isso. Terminada a reunião, começaram a conversar, o Chico, muito alegre, o Luiz, a Fernanda, o médium Antônio, a secretária do Antônio. E o Luiz então se sentiu animado e disse: "Ô Antônio, eu tenho um problema aqui no ouvido, rapaz, no ouvido esquerdo, que me incomoda faz tempo. Você não podia fazer uma intervenção para mim?" Eu disse: "Claro, Luiz. Você com esse problema já podia ter me falado." Fulana falou para a secretária: "Anota aí. Cirurgia no Luiz Carlos, dia tal, sábado tal." Comemoraram, festejaram. Ele foi embora e voltou daí a algumas semanas, que era a data da sua cirurgia. Então, a maca ali, uma sala, talvez um quarto dessa aqui, a maca aqui. E o Dr. Joseph Gleber chamava as pessoas, os pacientes estavam sempre assim na frente, e ele então chamava, a pessoa deitava ali e ele fazia a materialização. A Sheila uma vez se materializou e disse para os presentes: "Meus amigos, vocês não estranhem, mas é que eu preciso economizar ectoplasma, então não vou me materializar inteira." Ela materializou a cabeça e os 2 braços, com os quais ela via e fazia a cirurgia sem o corpo. Ele viu isso. E em dado instante, a maca vagou. E aí a secretária chama: "Senhor Luiz Carlos de Carvalho." Ele subiu na maca, subiu na cadeirinha, na escadinha, deitou-se. O Dr. Joseph Gleber materializado, o espírito materializado, o médium está lá dentro na cabine. Lá atrás, quem está aqui é o espírito, o fantasma materializado, que todos podiam ver e tocar. O Dr. Joseph Gleber estava com os olhos fechados, o Luiz deitou. Quando o médico alemão olhou para o Luiz, como vocês sabem, os médicos alemães são muito afáveis, são muito dóceis, são muito carinhosos. Ele virou para o Luiz e disse: "Mas você não está marcado, sai!" Eu disse que eles são muito dóceis, muito carinhosos. "Sai! Sai!" O Luiz já estava deitado, sentou-se na maca. E ao invés de sair, como qualquer pessoa ajuizada faria, ele pegou as mãos, cravou na beira da maca, firmou o braço, e ele sentia: "Eduardo, eu sentia a entidade pressionando meu braço. Sai! Fora! Fora!" Eles são muito dóceis. "Fora!"
Luiz cravou as mãos e disse: não, daqui eu não saio. Está escrito: batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Pois então eu peço em nome de Jesus que eu seja operado hoje. Aí ele disse que ele sentiu a mão do Espírito folgar, como que diz, apelou bem, né? Ele voltou, mas fora! O pedido foi negado. Tem disso também. Mas como a misericórdia divina é muito grande, deite aí, que eu vou fazer um curativo. Ele deitou-se de lado, o Espírito pegava um vidrinho de penicilina físico, material, que estava em cima da banqueta, levava assim em cima, assim no ar, e materializava dentro do vidrinho um líquido vermelho. O Espírito então jogava esse líquido dentro do ouvido do Luiz, ele sentia uma reação de dor, o Espírito pegava outro vidrinho, levava no ar, ele via, o Luiz via cair aquelas gotas de um líquido vermelho dentro do vidro, ele jogava de novo dentro do ouvido do Luiz. Saiu de lá, melhorou. Anos depois, o Luiz estava fazendo aí corrida lá em Volta Redonda, conheceu um médico otorrino, o problema tinha melhorado, mas tinha voltado principalmente no frio. Quando ele estava correndo com um amigo, assim, rapaz, você é otorrino, é meu amigo, meu colega, eu estou aqui com um problema no ouvido e isso há muito tempo, eu já fiz de tudo. Eu fiz de tudo para isso aqui, rapaz, vai e volta. Luiz, aparece lá, rapaz, amanhã no meu consultório eu te vejo. E o Luiz então foi se consultar. Quando ele colocou o aparelho, que ele olhou assim, Luiz do céu, você acredita nessas coisas de espírito? Parece que essas coisas existem mesmo. Graças a Deus, ninguém até hoje mexeu no seu ouvido. Ninguém se meteu a fazer cirurgia, senão você ficaria surdo pro resto da vida. Às vezes a gente pede errado, queridos. Eles sabem mais do que nós. Tratou e o Luiz hoje ouve muito bem. Obrigado. Mas nesse dia em que ele foi com um curativo e sentou-se no lugar que ele estava, a secretária chamou um outro nome e subiu um senhor dos seus 70, 75 anos, cabelos já branquinhos, deitou-se na maca e para cirurgia, uma cirurgia de catarata. O espírito em prece, quando abriu os olhos, olhou o vovô, disse: não serei eu que fará a cirurgia no amigo. Eu estou recebendo instruções que virá um colega meu me substituir. Eu vou porque ele está vindo. O espírito materializado foi em direção à cabine para evaporar-se, e de lá de dentro vem um outro médico materializado, vem na cabine, vem no salão, olha as pessoas, o senhorzinho estava com os olhos fechados, orando, e esse espírito então, materializado, um médico, inclusive de jaleco, mais jovem, da cabeça do velhinho, grita: papai! O velho abre os olhos, era o filho dele, formado em medicina, que havia morrido num acidente de estrada, numa estrada aqui no interior de São Paulo, e que voltava agora e dizia: papai, sou eu, o André. O velhinho começa a olhar, o filho começa a chorar assim: não chore, papai, porque o senhor vai prejudicar a cirurgia. O senhor pensou que tivesse gastado dinheiro e preocupação comigo, porque depois que me formei, eu logo desencarnei. Mas eu não morri, papai. Então, sabendo que o senhor vinha aqui fazer a cirurgia, eu pedi a Jesus para eu fazer cirurgia no Senhor. Vai ser o seu filho, o André, oftalmologista, papai, que vai fazer a cirurgia no Senhor. Essa é a mediunidade, queridos. Esses são os presentes que nós recebemos deles
em manifestações de dádivas, de graças, de regalos. Essas coisas inebriam o nosso coração e a partir dessas revelações nós entendemos que a vida não acaba, que a vida continua, que continuamos assim como somos, feios ou bonitos. Essa bênção quem nos deu foi a doutrina espírita. Que tenhamos maturidade suficiente para não estragar essa grande obra que os espíritos, através do esforço hercúleo e medonho, se propôs a trazer para amansar, suavizar um coração de pai sofrido, de um filho abandonado, de alguém que sente a falta de alguém. Essa é a proposta da doutrina. E nesse embalo, queridos, na certeza de que eles são vivos, estão vivos, nós também entendemos que nós também somos imortais. Então podemos aproveitar esses instantes finais e olhar para dentro do nosso coração e pensar, dirigir o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele a bênção da mediunidade em nossas vidas, dizendo a Ele assim: Senhor, eu sei, hoje eu sei, agora eu sei que eu nunca serei pó, porque sou alma, sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa, que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei. Senhor, agora eu sei que eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa, indumentária tendo que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério. Quantas estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Alma é luz, seja luz negra ou dourada. A luz não se rebaixa às sepulturas, podendo ser o brilho lá nas alturas, o mesmo lá no caos, abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo, dessa soturna Deus o destroço, chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não a recebe no batismo. Senhor, agora eu sei, mais do que sei, sinto que eu nunca serei pó, porque sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Muita paz, queridos. Vão em paz.